método secreto de Jesus para desbloquear e ativar a pineal não é apenas uma metáfora espiritual. É um chamado profundo que atravessa séculos, uma chave esquecida que ressurge quando a humanidade está pronta para atravessar um novo limiar da consciência. Hoje, você será conduzido por uma trilha que Helena Blavatsky, com sua visão teosófica, chamou de ciência oculta do espírito, e que os antigos reconheceram como o ponto de encontro entre o humano e o divino. Se você sentir que há algo em sua vida que permanece bloqueado, como se uma porta estivesse fechada dentro de você, este vídeo foi feito para mostrar que existe um código vibracional que Jesus deixou como herança e que pode ser reativado no silêncio do seu próprio templo interior. Mas atenção, não se trata de fórmulas prontas, e sim de um mergulho em camadas ocultas da sua própria mente, camadas que, ao serem tocadas, alteram tudo. Antes de mergulhar nesse conhecimento oculto, deixa aqui nos comentários a frase: "A luz da pineal está despertando. Quero sentir quem realmente está comprometido em atravessar esse portal junto comigo." Agora sim, vamos começar. E se a sua pineal, a glândula que tantas tradições chamaram de olho espiritual, já estivesse pulsando neste exato momento, apenas esperando que você removesse os véus da inconsciência que a cobrem? A teosofia, nas palavras de Blavatsky, sempre apontou para a existência de sentidos ocultos, capacidades adormecidas e forças interiores que a humanidade esqueceu de cultivar. Jesus falava em parábolas não para esconder, mas porque o segredo só poderia ser entendido por aqueles cujo coração já vibrava em determinada frequência. Pense nisso. Talvez as palavras que ele disse sobre a luz que ilumina todo o corpo fossem uma referência direta ao despertar dessa centelha oculta dentro de nós, o portal da pineal, guardião da percepção invisível. Muitas pessoas descrevem que vivem como se estivessem sob um nevoeiro. A vida parece mecânica, repetitiva, sem a chama de um propósito real. Isso não é acaso, mas sim reflexo de padrões inconscientes que limitam a percepção do sagrado. É nesse ponto que o método secreto de Jesus, reinterpretado através do olhar da teosofia, atua como uma senha perdida. Helena Blavatsky descrevia a pineal como um órgão vestigial do espírito, um ponto em que a biologia se mistura à metafísica. Se até mesmo a ciência contemporânea admite que essa glândula regula ritmos e secreções que influenciam nossa percepção da realidade, imagine o que acontece quando ela é colocada em ressonância com vibrações mais sutis, com a energia que os antigos chamavam de pneuma, ou sopros de vida. Agora feche os olhos por um instante e sinta a energia subir pela sua coluna como se fosse uma serpente luminosa, alcançando o ponto entre as sobrancelhas e depois expandindo-se como uma esfera radiante no centro da sua cabeça. Essa visualização simples, que muitas tradições chamaram de prática arquetípica, não é apenas um exercício de imaginação. É um convite para sentir com o corpo o que a mente hesita em aceitar. O método secreto de Jesus não estava em gestos externos, mas na forma como ele conectava a respiração, a palavra e o silêncio, criando ressonância entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Quando você pratica esse exercício de atenção, é como se estivesse alinhando sua pineal com uma frequência esquecida, a frequência que permite enxergar não apenas o mundo, mas a essência por trás do mundo. Mas talvez você esteja se perguntando: e se tudo isso não funcionar para mim? E se eu for imune a esse despertar? Essa dúvida é natural, é parte da mente racional que teme perder o controle. Helena Blavatsky dizia que a primeira barreira da iniciação não está nos segredos, mas na descrença. Jesus também enfrentava essa mesma resistência quando dizia: "Quem tem ouvidos, ouça." Não eram ouvidos físicos, mas a audição da alma, a capacidade de perceber vibrações mais sutis. Se você sente que nunca alcança o que busca, talvez seja justamente porque tenta com a mente o que só pode ser acessado pelo coração desperto. Imagine, por um instante, que dentro de você existe uma chama oculta, como uma lanterna coberta por véus. A cada prática de silêncio, a cada instante em que você volta a atenção para dentro,
um desses véus se dissolve. Muitas pessoas relatam que quando começam a se alinhar com esse método, sonhos se tornam mais vívidos, intuições mais claras e uma sensação de presença constante invade o corpo. Isso não é ilusão, mas sinal de que a pineal começa a vibrar em outra frequência. Não se trata de fugir da vida prática, mas de transmutá-la, de ver a mesma realidade com um novo olhar. Jesus dizia que a lâmpada do corpo é o olho, e se esse olho for simples, todo o corpo será iluminado. A teosofia interpreta essa passagem como um código de ativação. O olho simples é a pineal desperta, o olhar que não se divide entre aparências, mas vê a unidade secreta em tudo. A iluminação do corpo, nesse contexto, não é apenas espiritual, mas também vibracional. É sentir cada célula respondendo a uma nova ordem energética. Quando Blavatsky falava sobre a pineal, ela dizia que esse órgão era o resíduo de sentidos espirituais de eras passadas, mas também a promessa de uma evolução futura. E talvez esse futuro seja agora. Talvez seja justamente você, ouvindo estas palavras. Pergunte-se, e se o que Jesus fez não foi apenas milagres externos, mas milagres internos, invisíveis, nos discípulos que estavam prontos para receber sua vibração? O método secreto não está escrito em manuais, mas codificado na própria vida que ele viveu. Ao entrar em estados de silêncio profundo, em oração contemplativa, em entrega total, ele mostrava um caminho de alinhamento que não depende de dogmas, mas de sintonia. Blavatsky, em sua linguagem teosófica, chamaria isso de iniciação mental, um processo em que a consciência atravessa planos e desperta sentidos ocultos. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta alcançar com esforço, mais distante parece ficar. Mas quando você se entrega, mesmo por um instante, ao fluxo sutil da respiração, quando observa sem julgamento, quando permite que a atenção repouse no centro da cabeça, como quem contempla uma joia escondida, então a pineal começa a responder. O segredo de Jesus era justamente essa simplicidade, esse estado de criança diante do mistério. Ele dizia que o reino não viria com sinais externos, mas que estava dentro de nós. Blavatsky confirmava isso ao mostrar que os maiores mistérios não estão no céu distante, mas no templo interior, no microcosmo humano que espelha o macrocosmo. Agora sinta, respire profundamente e imagine que cada inspiração é uma onda de luz dourada que percorre sua coluna, chegando até o ponto central do cérebro. Veja essa luz expandindo-se, tocando sua pineal como se fosse um cristal escondido que começa a vibrar suavemente. Essa vibração, embora sutil, é uma recordação de quem você realmente é, um ser que atravessa dimensões, que carrega em si a centelha do eterno. Helena Blavatsky dizia que a pineal é a testemunha silenciosa das eras, o resquício de nossa natureza espiritual mais antiga. Jesus dizia que a luz do mundo estava dentro de nós. 2 mestres, 2 linguagens, mas a mesma verdade. Despertar a pineal é despertar a visão da alma. E se eu te dissesse que a verdadeira função da pineal não é apenas biológica, mas também simbólica, um arquétipo vivo que conecta você com dimensões de consciência que ainda não foram traduzidas pela linguagem comum? A teosofia ensina que toda realidade possui múltiplos níveis e que cada órgão humano guarda em si uma função dupla, uma para a sobrevivência física, outra para a expansão espiritual. A pineal seria justamente a fronteira, o portal entre o que é visível e o que permanece invisível. Ao estudar os textos de Blavatsky, compreendemos que essa glândula é um cristal de luz condensada, um foco de energia que pode ser ativado por meio de estados internos de pureza e atenção. Jesus, ao falar do tesouro escondido no campo, talvez estivesse apontando para esse mesmo mistério, aquilo que está dentro do corpo, mas que precisa ser descoberto com esforço consciente e devoção silenciosa. Helena Blavatsky escreveu em A Doutrina Secreta que a pineal é como uma antena, um órgão semimaterial que une o humano ao espiritual. Essa ideia pode soar poética, mas contém uma profundidade prática, porque se aceitarmos que somos mais do que carne e ossos,
Precisamos admitir que nossos corpos têm mecanismos capazes de captar frequências além das comuns. Pense na pineal como uma semente que contém em si uma árvore inteira, mas que precisa de condições certas para germinar. A luz de Jesus, o Cristo solar, não seria então o sol interior que desperta essa semente? Cada vez que você se volta para dentro, cada vez que busca o silêncio, é como se desse água e calor a essa semente esquecida. Muitos relatos espirituais descrevem experiências de visões, revelações ou estados de clareza repentina. O que une todos esses relatos é a ativação de um ponto interno que parece irradiar luz e conhecimento. Blavatsky acreditava que esses estados são ecos da função superior da pineal. E é importante notar que Jesus, ao curar ou ensinar, frequentemente tocava o centro da cabeça com suas palavras ou com o simples poder do olhar. Ele não apenas falava, ele vibrava. Sua presença era um campo de ressonância que ativava a pineal dos que estavam próximos. Isso explica por que tantos relatos falam de discípulos que tiveram suas vidas transformadas apenas por estar em sua presença. Essa transformação não era racional, era vibracional. Mas como trazer isso para a prática da vida moderna, onde o ruído constante da mente e do ambiente parece apagar qualquer luz interior? A primeira chave está em mudar a qualidade da atenção. A pineal responde ao estado do ser. Quando você está disperso, ansioso, correndo de um pensamento para outro, essa glândula permanece como que adormecida. Mas quando você respira fundo, desacelera e permite-se apenas sentir, algo começa a acontecer. É como se o cristal da pineal, até então opaco, começasse a se tornar translúcido, refletindo uma luz interna. Jesus ensinava esse estado ao dizer: não andeis ansiosos pelo amanhã. Esse não é apenas um conselho moral, mas uma instrução técnica para manter o corpo e a mente no estado vibracional adequado. Há também uma relação entre a pineal e o simbolismo do terceiro dia presente nos evangelhos. Jesus ressuscita no terceiro dia, e muitos ocultistas interpretaram isso como um código de triplicidade: corpo, alma e espírito. A pineal é justamente o ponto onde essa tríade se encontra. É o lugar onde a alma percebe tanto as necessidades do corpo quanto os chamados do espírito. Blavatsky insistia que a evolução humana é, em essência, a ativação desses pontos adormecidos. Por isso, cada vez que você dedica alguns minutos ao silêncio, está treinando essa tríade, está acordando o seu terceiro olho para uma visão mais ampla da existência. Agora, imagine que dentro da sua cabeça existe um templo. Nesse templo, há uma lâmpada que permanece acesa, mas coberta por camadas de poeira. O método secreto de Jesus é simplesmente o ato de soprar essa poeira com a respiração consciente e a entrega amorosa. Não há complexidade ritual, não há fórmulas mágicas externas. O segredo é o próprio estado de presença. E isso é o que muitas tradições esqueceram, que o despertar não está em algo a ser conquistado, mas em algo a ser lembrado. Helena Blavatsky chamava isso de anamnesis espiritual, a memória da alma que se reativa quando tocamos certos símbolos internos. Esse despertar da pineal também é ligado ao simbolismo da cruz. A cruz não é apenas um instrumento de sofrimento, mas um diagrama energético do corpo humano. O ponto de interseção da cruz, onde a linha vertical encontra a horizontal, corresponde ao ponto central da cabeça, onde a pineal repousa. É nesse centro que a matéria encontra o espírito, que o tempo toca a eternidade. Quando Jesus fala em tomar a sua cruz, pode estar falando também sobre carregar essa consciência, alinhar os dois eixos, o humano e o divino, até o ponto central. A pineal, nesse sentido, torna-se o altar onde o encontro acontece. Mas será que você já percebeu que muitas vezes sente intuições repentinas, pequenos lampejos de percepção que não vêm da lógica? Esses momentos são expressões da pineal, mesmo que sutis. O problema é que a maioria das pessoas ignora ou descarta essas percepções. A teosofia ensina que todo ser humano recebe sinais, mas poucos têm a atenção refinada para reconhecê-los. Jesus dizia:
O reino está entre vós, não em outro lugar, mas na percepção imediata, naquilo que a pineal capta em instantes de clareza. Reconhecer esses lampejos é o primeiro passo para fortalecer essa glândula como centro espiritual ativo. Helena Blavatsky acreditava que, em eras futuras, a pineal voltaria a ser plenamente funcional, como era nos primeiros estágios da humanidade. Para ela, essa glândula é um órgão de percepção espiritual atrofiado, que ainda pulsa como um vestígio do que fomos e uma promessa do que seremos. Isso significa que cada vez que você pratica o silêncio interior, você não está apenas se acalmando, você está literalmente participando do processo evolutivo da humanidade. Você se torna um ponto vivo desse futuro, antecipando em si o que a espécie inteira alcançará. É como se você fosse um pioneiro da consciência, despertando em si o que será comum daqui a eras. Esse papel de pioneiro exige coragem, porque o despertar da pineal não é um evento explosivo e repentino, mas uma sutil mudança de percepção que desafia tudo o que você aprendeu. É enxergar, não apenas com os olhos, mas com a essência. Jesus falava desse desafio quando dizia: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Em outras palavras, para despertar, você precisa perder a visão limitada que chama de vida e permitir que uma visão maior tome seu lugar. A pineal é o portal dessa transição. Outro aspecto fascinante é a relação entre a pineal e a luz. Cientificamente, ela responde à presença e ausência de luz, regulando ritmos internos. Espiritualmente, ela também responde à luz, mas à luz interior. Jesus dizia: eu sou a luz do mundo. E se essa luz não fosse apenas um símbolo, mas uma vibração real que pode ser recebida pela pineal? Blavatsky afirmava que a luz espiritual não é metáfora, mas uma substância sutil que permeia tudo. Quando você entra em sintonia com essa luz, a pineal age como um cristal que a refrata, permitindo que você perceba dimensões mais sutis da realidade. Agora, pense em como seria viver em constante contato com essa luz. Não como um estado místico distante, mas como uma presença simples, cotidiana, que orienta cada escolha, cada palavra, cada gesto. Esse é o verdadeiro milagre. Transformar o ordinário em extraordinário. Não por mudar o que acontece, mas por mudar o olhar que percebe. A pineal desperta é o olho que vê beleza onde antes havia apenas rotina, que vê propósito onde antes havia apenas repetição. Esse é o método secreto de Jesus. Não criar novos mundos, mas abrir os olhos para o mundo como ele realmente é. Helena Blavatsky também conectava a pineal ao conceito de vórtex teosófico, uma espiral de energia que conecta dimensões. Quando ativada, a pineal seria o ponto humano de contato com esse vórtex. Isso explica por que tantas práticas espirituais utilizam visualizações de espirais, serpentes ou luz ascendente. São símbolos que falam à pineal em sua própria linguagem vibracional. Jesus falava dessa mesma espiral quando dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho não é linear, é espiralado. É uma ascensão constante que passa pelo centro da cabeça, pelo ponto da pineal. Mas aqui está a revelação mais poderosa. Não basta apenas ativar a pineal. O que importa é como você integra essa percepção à sua vida. Porque despertar esse centro sem alinhar sua ética, suas emoções e suas escolhas pode levar apenas à confusão. O método secreto de Jesus não era apenas técnico, mas também moral e compassivo. Ele ensinava que o coração puro é a chave. Blavatsky também dizia que a sabedoria arcana só pode ser entregue àqueles cujo coração já esteja pronto. Isso significa que, mais importante do que qualquer técnica, é o estado de amor e entrega. A pineal é ativada não apenas pela prática, mas pela pureza de intenção. E se você, neste exato momento, pudesse sentir essa vibração em você, não como uma teoria, mas como uma presença. Respire fundo novamente e imagine uma estrela brilhando dentro da sua cabeça, irradiando luz para cada célula. Essa luz não é fantasia, é a recordação de quem você sempre foi. Jesus trouxe essa recordação como presença viva.
Blavatsky traduziu isso em linguagem teosófica. Agora cabe a você decidir se continuará vivendo como se fosse apenas um corpo limitado, ou se aceitará que dentro de você existe um portal eterno, esperando para ser atravessado. E a pergunta que ecoa agora é: se esse portal está em você, o que ainda impede a sua travessia? E se a travessia que tanto espera não depender de um futuro distante, mas de um deslocamento interno que acontece no instante em que você aceita olhar para dentro sem medo? A pineal não é apenas um mecanismo biológico, é um símbolo universal de visão interior e, como tal, responde não a dogmas, mas à sinceridade do buscador. Helena Blavatsky advertia que o caminho teosófico não era feito para os curiosos superficiais, mas para aqueles que ousam colocar a própria vida como laboratório da alma. Jesus também falava em renúncia, mas não como abandono do mundo, e sim como a coragem de renunciar às ilusões para abraçar a verdade. Assim, ativar a pineal é abrir-se para o desconhecido dentro de si, sabendo que a cada camada revelada, uma nova paisagem de consciência se descortina. Não é curioso que em tantas culturas antigas, a ideia do olho como centro da sabedoria apareça de forma recorrente? No Egito, o olho de Horus era símbolo de proteção e visão espiritual. No Oriente, fala-se do terceiro olho como centro da intuição. Para a teosofia, a pineal é esse mesmo olho adormecido que pode ser despertado. Jesus, ao falar em olho simples, une esses símbolos numa síntese universal. O segredo, portanto, não é buscar fora, mas reconhecer que toda essa simbologia aponta para um mesmo ponto físico e espiritual no seu próprio corpo. O que você fará ao reconhecer que carrega em si o que os templos mais sagrados tentaram representar? A pineal, quando lembrada, começa a vibrar em harmonia com a mente hermética, que entende que o todo é mente. Se a realidade é mente, como ensinam os princípios herméticos, então a pineal é a lente pela qual essa mente se torna perceptível em escalas mais sutis. Helena Blavatsky chamaria isso de codificação espiritual, a capacidade de traduzir o invisível em imagens, símbolos e percepções. Jesus fazia isso em parábolas, pois sabia que a linguagem direta não alcançaria o coração daqueles que ainda estavam presos ao literal. Cada vez que você acessa esse ponto, você mesmo se torna intérprete do mistério, decodificando em sua vida aquilo que antes parecia indecifrável. Mas existe um desafio nesse despertar. A mente ordinária resiste. Ela teme perder o controle, teme abrir mão da sua lógica limitada. E é justamente aí que Jesus ensinava o paradoxo. Se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino. A criança é capaz de confiar, de imaginar, de sentir, sem as amarras do ceticismo adulto. Blavatsky descrevia essa entrega como uma qualidade indispensável do discípulo verdadeiro. Assim, o desbloqueio da pineal não é apenas uma técnica, mas um retorno à simplicidade da consciência, àquela capacidade de maravilhar-se que parecia perdida. A cada instante em que você permite se sentir de novo como criança, uma nova sinapse luminosa se acende dentro de você. É nesse contexto que podemos compreender a pineal como um arquétipo vibracional, uma espécie de semente cósmica plantada no centro do cérebro humano. Ela aguarda não um milagre externo, mas o reconhecimento interno de que está viva. Quando você a contempla com atenção e reverência, não está apenas olhando para um órgão, mas para o símbolo vivo do encontro entre humano e divino. O método secreto de Jesus consistia em viver cada gesto como sagrado, cada respiração como oração, cada olhar como revelação. É isso que desperta a pineal, a qualidade vibracional da vida, não apenas o ato de meditar isoladamente. Muitos perguntam: e como saber se a pineal está despertando? A resposta não está em fenômenos extraordinários, mas em pequenas transformações de percepção. Talvez você perceba uma clareza maior em suas escolhas, uma intuição mais firme, ou uma sensação de unidade diante da vida. Esses são sinais de que algo sutil se move em seu interior. Jesus dizia: pelos frutos os conhecereis. O fruto de uma pineal ativada não é a exibição de poderes, mas a expansão de consciência em gestos simples e cotidianos.
Blavatsky também lembrava que o verdadeiro ocultista não busca milagres, mas sim o domínio sereno de sua própria alma. E se a pineal for, em última instância, o elo perdido entre a humanidade e sua própria origem cósmica? Helena Blavatsky falava de raças raízes, de estágios evolutivos da consciência humana, e afirmava que a pineal seria o vestígio de uma época em que os seres humanos se comunicavam diretamente com planos espirituais. Jesus, por sua vez, falava de voltar ao Pai, como quem recorda a fonte primordial. Ao despertar a pineal, você não está apenas explorando uma técnica, mas reconectando-se a uma ancestralidade cósmica que pulsa em cada átomo do seu ser. É necessário compreender que a pineal não responde à pressa. Ela é como um cristal antigo enterrado no centro da Terra. Precisa de tempo, pressão e calor para se revelar. O calor, neste caso, é a devoção. A pressão, a disciplina silenciosa. O tempo, a paciência de quem aceita que o sagrado não se dobra às vontades imediatas. Jesus falava da paciência do semeador que espera a colheita. Blavatsky falava da perseverança do discípulo que caminha sem garantias externas. Esse é o ritmo da pineal. Lento, mas irreversível, e cada passo dado em sua direção transforma todo o campo de energia em torno de você. É nesse ponto que entramos no território do neuroesoterismo, onde a ciência moderna e a sabedoria antiga se encontram. A neurociência reconhece que a pineal secreta substâncias que influenciam o ciclo do sono e da percepção. A teosofia acrescenta que ela também secreta vibrações espirituais que modulam estados de consciência. Jesus não falava em termos químicos, mas dizia: vigiai. Vigiar é estar consciente, desperto, atento. Essa vigília é o gatilho que aciona a pineal, permitindo que o ordinário se torne extraordinário. Mas lembre-se, despertar não significa fugir da vida, significa penetrá-la com novos olhos. Helena Blavatsky denunciava a ilusão de buscar poderes ocultos sem antes transformar o caráter. Jesus também alertava sobre aqueles que buscavam sinais externos sem compreender o verdadeiro sinal interior. A pineal só se abre em sua plenitude quando há equilíbrio entre mente, coração e vontade. É como uma porta que se recusa a abrir enquanto o buscador não estiver inteiro diante dela. Agora imagine que sua vida cotidiana, os encontros, as palavras, os silêncios, são na verdade rituais ocultos que alimentam ou sufocam a pineal. Cada pensamento de gratidão é uma centelha que a ilumina. Cada momento de atenção plena é um sopro que remove a poeira acumulada. Cada ato de amor é uma vibração que a fortalece. O método secreto de Jesus não precisa de templos externos, porque o templo é você, e a pineal é o altar mais oculto dentro desse templo. Blavatsky dizia que a pineal é a testemunha silenciosa da alma, um órgão que não pode ser enganado porque vibra apenas em sintonia com a verdade. Por isso, qualquer tentativa de forçar seu despertar sem alinhamento ético resulta em distorções. Jesus chamava isso de casa edificada sobre a areia. Pode até parecer sólida, mas não resiste às tempestades da vida. Despertar a pineal é construir sobre a rocha, sobre o estado interior de pureza e coerência. Só assim ela se mantém aberta e iluminada. Se você observar bem, perceberá que toda a vida de Jesus é um roteiro de ativação da pineal. O batismo como purificação do corpo, a oração como silêncio da mente, a transfiguração como irradiação de luz e a ressurreição como o despertar final da consciência eterna. Helena Blavatsky reconhecia nesses eventos arquétipos universais, símbolos que ultrapassam a narrativa religiosa e apontam para realidades internas acessíveis a qualquer ser humano. Assim, seguir esse método secreto é, na verdade, seguir o caminho do Cristo interior que habita em você. O paradoxo é que quanto mais você busca controlar esse processo, mais ele escapa. Mas quanto mais você se entrega ao fluxo, mais naturalmente ele acontece. Jesus dizia que o vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse é o vento da consciência que ativa a pineal. Imprevisível, livre, impossível de ser domesticado. Blavatsky reforçava isso ao dizer
que a alma não se curva diante de vontades pequenas, mas apenas diante da grande corrente cósmica. E se nesse instante você pudesse sentir a pineal não como algo a ser despertado, mas como algo que já desperta em silêncio a cada respiração consciente, essa mudança de perspectiva dissolve a ansiedade e abre espaço para uma vivência natural. O método secreto de Jesus é mais simples do que a mente gostaria. É amar, é entregar-se, é permanecer presente. A pineal se abre quando o coração já vibra na frequência da verdade. Blavatsky confirmaria isso ao lembrar que a evolução espiritual é sempre um processo de unificação, não de fragmentação. Portanto, cada prática, cada silêncio, cada entrega não é um ensaio, mas já o próprio despertar em andamento. A pineal não é um ponto distante a ser alcançado, mas uma presença viva que responde ao que você sente agora. Jesus dizia que o reino de Deus não viria com aparência visível, mas já estava entre nós. E Blavatsky ensinava que os portais espirituais não estão em outro mundo, mas dentro do microcosmo humano. Talvez o que falta não seja técnica, mas apenas coragem de acreditar que já está acontecendo em você. E nesse instante, ao ouvir estas palavras, talvez você já perceba que uma vibração sutil pulsa no centro da sua cabeça, como uma lembrança suave do que sempre esteve aí. Essa vibração é a linguagem da pineal, a voz silenciosa do seu ser eterno. Não tente compreender com a mente, apenas sinta. Jesus chamava isso de fé. Blavatsky chamava de sabedoria arcana, mas no fundo são duas faces de uma mesma chama. A questão é, você está pronto para deixar essa chama guiar seus passos daqui em diante? E se sim, como você viverá quando perceber que cada ato seu é observado pela luz que brilha dentro de você? Quando Jesus falava em "quem tiver olhos de ver, veja", ele não estava se referindo apenas aos olhos físicos que contemplam o mundo exterior, mas ao olho da alma, a pineal que se abre como um portal silencioso no coração da mente. Esse ensinamento foi resgatado por correntes teosóficas, como as que Helena Blavatsky apresentou em sua doutrina secreta, onde a pineal aparece não como uma simples glândula anatômica, mas como uma chave vibracional capaz de interligar o humano ao cósmico. Imagine que cada pensamento seu é como uma onda que toca essa centelha interior e que, ao aprender a harmonizar suas frequências, você começa a perceber realidades mais sutis que sempre estiveram ao seu redor. A pineal não é um objeto a ser despertado com técnicas mecânicas, mas uma consciência adormecida que responde ao chamado do silêncio, da intenção e da entrega. Blavatsky ensinava que o verdadeiro conhecimento não pode ser transmitido apenas por palavras, mas deve ser vivenciado como uma iniciação interna. Isso significa que a ativação da pineal não é um ato repentino ou externo, mas um processo gradual de alinhamento, onde cada camada de condicionamentos coletivos vai sendo dissolvida para que a luz da percepção pura se manifeste. E é aqui que o método secreto de Jesus se revela. Não é sobre forçar a visão espiritual, mas sobre cultivar um estado de ser que naturalmente abre os olhos internos. O Cristo ensinava pela parábola, pela metáfora e pelo silêncio entre as palavras, porque sabia que a pineal só desperta quando o buscador se torna capaz de ver além do literal. Se observarmos os símbolos antigos, percebemos que a pineal era representada como um pinhão ou uma chama que se eleva em direção ao céu. O Egito preservou essa imagem, e a teosofia resgatou esse fio de sabedoria, explicando que a pineal é como uma antena para captar frequências invisíveis. Jesus, em sua prática, convidava seus discípulos a entrar no deserto, a se retirar para orar, a buscar o quarto interior em segredo. Essas instruções não eram apenas disciplina ética, mas códigos vibracionais. A solidão, o recolhimento e o silêncio criam o campo perfeito para que a pineal seja tocada pela pulsação cósmica. Quando você se recolhe do ruído externo, a pineal começa a vibrar em outro ritmo, como se lembrasse de sua origem sagrada. Helena Blavatsky afirmava que existem centros de energia no ser humano que funcionam como vórtices, e a pineal é o ápice desse sistema, o ponto em que a consciência deixa de ser fragmentada e se torna una.
Ao ler os evangelhos sob esse prisma, percebemos que cada milagre de Jesus é também um símbolo da transformação interior. Curar os cegos não é apenas devolver a visão física, mas despertar a visão da alma. Ativar a pineal significa acessar esse estado em que as limitações deixam de ser barreiras e o invisível se torna tão real quanto o visível. Essa é a ciência ancestral que a teosofia traduziu em termos de arquétipos vibracionais e codificação espiritual. Pense por um instante. E se o que você chama de intuição for apenas um vislumbre da pineal tentando se comunicar com você? E se cada déjà vu for a prova de que sua pineal já se abre em momentos inesperados, mostrando que o tempo não é linear? Jesus vivia no eterno agora, e esse estado é a chave secreta que alimenta a pineal. Quando você abandona o peso do passado e a ansiedade pelo futuro, sua glândula começa a se alinhar com a frequência da eternidade. Blavatsky descrevia isso como a consciência superior, a mente hermética, que se liberta das correntes da ilusão. O método secreto de Jesus não se limita a técnicas externas, mas é profundamente interno. Observar os lírios do campo, perceber o voo dos pássaros, contemplar o invisível no cotidiano. Esses atos não eram poéticos por acaso. Eram exercícios de ativação sutil. A pineal responde ao encantamento, à presença, à contemplação que suspende o fluxo automático da mente. Blavatsky reforçava que a ciência moderna ainda não compreendia a verdadeira função da pineal, porque buscava apenas explicações materiais, esquecendo que esse órgão é também uma ponte para dimensões arcanas. Quando você fecha os olhos e respira profundamente, percebe que há um ponto entre as sobrancelhas que pulsa levemente. Essa pulsação é o eco da pineal se comunicando com sua consciência. Jesus dizia: "A luz do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso." Esse versículo é uma senha hermética, indicando que o olhar interior, guiado pela pineal, transforma a vibração de todo o ser. Blavatsky acrescentava que muitos buscadores confundem o caminho, esperando resultados imediatos, quando, na verdade, a ativação é como uma chama que precisa ser alimentada com constância e pureza de intenção. A pineal não se abre para a curiosidade superficial, mas para o coração que realmente deseja reconectar-se com sua origem divina. Esse é o paradoxo que Jesus colocava em suas falas: "Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará." Perder a vida não é morrer fisicamente, mas dissolver os padrões inconscientes que aprisionam a consciência. É deixar que a pineal se liberte das sombras e volte a irradiar sua luz. A teosofia descreve isso como iniciação mental, uma transmutação onde o buscador percebe que não está apenas dentro do mundo, mas o mundo inteiro pulsa dentro de si. Agora reflita: quantas vezes você se distrai com imagens externas, mas esquece de olhar para o templo interior? Quantas vezes busca respostas em livros e mestres, sem perceber que sua pineal é o mestre silencioso esperando ser ouvido? O método secreto de Jesus consiste exatamente nisso: deslocar a atenção do externo para o interno, até que a centelha divina revele o que sempre esteve presente. Blavatsky dizia que a verdadeira visão só surge quando o buscador se torna capaz de ver com o coração. E esse coração iluminado nada mais é do que a pineal em plena vibração. O campo energético que a pineal abre é como um espelho onde a alma se reconhece. Quando esse espelho está coberto por poeira, os condicionamentos coletivos, os medos herdados, os ruídos mentais, a visão fica turva. Jesus sabia disso e por isso dizia: "Limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo." Essa limpeza não é física, mas vibracional, e a pineal é o altar onde essa purificação acontece. Blavatsky descrevia esse processo como a alquimia da mente, a transmutação das forças densas em luz consciente. E se você pudesse agora, neste instante, sentir essa centelha dentro de si? Feche os olhos por um momento. Imagine uma chama suave acendendo no centro da sua cabeça e perceba como seu corpo responde. Essa prática simples, que remete às instruções ocultas de Jesus e ao misticismo interior da teosofia, já é suficiente para iniciar um alinhamento vibracional. Não se trata de acreditar, mas de experimentar,
de permitir que a energia oculta se manifeste. Muitas pessoas relatam que, ao praticar esse tipo de contemplação, começam a perceber uma calma profunda, uma sensação de retorno ao lar interior. A pineal é também uma guardiã do tempo. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de vós, e a teosofia completa. Esse reino é atemporal, não está em algum futuro distante, mas na consciência expandida que a pineal permite acessar. Quando esse ponto se abre, você sente que todos os instantes se tornam um só, e o passado, o presente e o futuro se fundem em uma única pulsação cósmica. Esse é o segredo que muitos buscadores perseguem e que está mais próximo do que imaginam. Blavatsky nos lembra que os iniciados antigos já sabiam que a pineal era uma chave e por isso guardavam esse conhecimento em símbolos, mitos e rituais. Jesus, com sua linguagem simples e poderosa, transmitia o mesmo segredo de forma acessível, mas velada. O método secreto não era esconder, mas revelar para aqueles que estivessem prontos. E você agora se sente pronto para olhar além da superfície? Se sua resposta ressoar no silêncio do coração, talvez já esteja tocando o portal que tantos chamaram de terceiro olho. O mais fascinante é que essa ativação não precisa ser forçada, porque ela já acontece em momentos espontâneos, no êxtase da beleza, na imersão na natureza, na entrega de uma oração verdadeira. A pineal se abre sempre que você esquece de si mesmo por um instante e se funde com algo maior. Jesus apontava isso quando falava sobre se tornar como crianças, livres, espontâneas, presentes. Blavatsky traduzia isso como a pureza vibracional, a frequência que permite o contato com planos superiores da consciência. A cada respiração consciente, a pineal se nutre de uma energia que a ciência ainda não nomeou, mas que os antigos chamavam de prana, chi, sopro divino. Jesus dizia que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é vibração, é frequência, é aquilo que alimenta a pineal e a conecta com dimensões ocultas. Blavatsky compreendeu que esse alimento sutil é a ponte entre a ciência ancestral e a espiritualidade profunda. E se a verdadeira revolução espiritual não estivesse fora, mas dentro de sua cabeça, silenciosa e pulsante? O método secreto de Jesus e os ensinamentos de Blavatsky se encontram nesse ponto. Mostrar que a pineal é o centro de comando do despertar, não como um botão mágico, mas como um processo de refinamento contínuo. Cada gesto consciente, cada pensamento elevado, cada contemplação abre um pouco mais a janela do infinito. Não é curioso que aquilo que a ciência chama de glândula vestigial seja considerado por tradições milenares como o portal mais importante da consciência? Jesus sorriria diante dessa ironia, pois sabia que a verdade não se revela a olhos distraídos. Blavatsky reforçaria: a pineal não é vestígio, é semente. E toda semente guarda em si uma árvore inteira. Talvez o que falta não seja a técnica, mas a confiança de permitir que essa árvore cresça dentro de você. Assim, cada vez que você ouve essas palavras, talvez algo esteja sendo ativado sem que sua mente racional perceba. Porque o verdadeiro método secreto não está no esforço, mas na ressonância. Jesus sabia disso, Blavatsky compreendeu. E agora você pode sentir que o portal não está fora de alcance. Ele pulsa, discreto, no centro do seu ser. O método secreto de Jesus para desbloquear e ativar a pineal não foi entregue como teoria distante, mas como uma presença viva que agora pulsa em você. Ao atravessar esse campo teosófico, algo se tornou inegável. A percepção que antes estava adormecida, agora se move. E você sente que o invisível sempre esteve aqui, aguardando o momento em que seus olhos internos se abririam. O que parecia apenas emoção, revela-se energia. O que parecia apenas pensamento, revela-se vibração. E a chave que Jesus guardava com silêncio e metáfora, Blavatsky decifrou como ciência ancestral da alma. O caminho existe, e ele começa dentro. Se essa chama foi acesa em você, escreva nos comentários: minha pineal despertou. Esse é o selo vibracional que mostra quem realmente assumiu esse chamado de expansão. Se deseja permanecer conectado a esse campo de sabedoria arcana, inscreva-se.
Não como quem segue um canal, mas como quem entra em um círculo iniciático, onde cada novo encontro é um passo mais fundo na ativação da consciência. Gratidão por vibrar aqui. Que sua luz interior se expanda sem limites. O próximo portal já está à sua espera.